É, bom dia, Emanuele. No, na semana passada, eu acho que eu tinha mandado já os vídeos que eu mandei ontem, né? Já tinha já. Certo. Vocês assistiram? Assisti os três. E eu creio que eles ficaram bem claros a explicação. Não tive muitas dúvidas, não. Certo. Paulo, você assistiu os vídeos? Oi. Você assistiu os vídeos? Sim, assisti os vídeos. E aí, o que achou? Tem algum comentário? Sim, professor. Eu não estou entendendo muito bem como é que vai funcionar. Só um momento. Como é que vai funcionar a metodologia dessas aulas? Eu estou vendo um assunto lá e eu fiquei perguntando. Acho que tem algumas coisas que eu não tenho conhecimento ali para entender, entendeu? Uhum. Eu queria ver com o senhor como é que vai funcionar o curso, por exemplo. O senhor está dando primeiro pegar um geral, mostrando os conceitos, para depois se aprofundar, como é que vai ser isso? É. E, mas só que a gente vai se aprofundar nesse assunto, assim, enquanto houver tempo, a gente vai se aprofundando, mas de uma perspectiva de aprender a usar, tá entendendo? Aprender a Sim, usar as bibliotecas, e não para aprender a implementar baixo nível os algoritmos. entendi. Ah, pois é, O que... Pode pode falar. falar. Ah, sim. Aquela questão, você está explicando de agrupamentos, né? Sim. E tinha aqueles gráficos em que era sobreposto na linha de regressão lá, que era para Uhum. dividir. Antes de eu só falar da questão dos círculos, eu fiquei pensando se com lógica fuse não dava para resolver ali, tipo, delimitar com a porcentagem daquela bolinha tava no, tava mais para baixo do que para cima, então você podia aceitar aquilo como. Eu vou abrir aqui o slide para a gente olhar junto a figura. É porque eu estudei lógica fuse, acho que no ano passado, eu não lembro mais Aí tu estudou direito. isso onde? Professor, eu já paguei uma matéria de lógica no curso, eu já fiz é, período de computação no Instituto Federal do Maranhão, né? Aí lá Uhum. eu paguei uma matéria de lógica. Aí no final Sim. do período o professor pediu pra gente estudar, por estudar mesmo lógica fuse, e eu só li por cima um pouco. Você tá vendo a tela já? Sim, Pronto, deixa eu abrir aqui. Quando chegar no slide, você avisa. acho que esse slide aí, né, ele é de outra aula, mais pra Esse aqui frente. é de agrupamento, não é do de agrupamento não que você está falando? Deixa Ah, eu porque ver na bem. verdade, sim. Deixa eu abrir aqui. Regressão e classificação. Acho que é isso, uma coisa assim. Esse aqui foi o primeiro, né? É Pronto. mais ou É. menos nesses gráficos aí mesmo. Uhum. Alguém pedindo para entrar aqui. Aqui. Volta. Então você perguntou quando o gráfico tem uma sobreposição, por exemplo, isso aqui, né? Isso, Aí você disse, será que a lógica fuzzy não iria isso. ajudar? Lógica fuzzy, em geral, ela a base é regra, né? Tem Uhum. regras. A lógica vai com regrinha assim, então, e etc. Aqui a gente até poderia tentar, mas não ia separar bem. É, né? Né? Do que está aqui, se a gente tem só duas dimensões, que é altura e peso, nenhuma abordagem vai dar certo.
seja qual for, a tendência é tentar cortar, como é que diz? Deixa eu botar no modo de apresentação. A tendência é cortar. Opa, passou. A tendência é cortar Cortar, né? Deixar Uhum. metade da bola para um lado, metade da bola para o outro, e aí o que a gente vai tender a fazer é aceitar o erro. Aceitar que uma bola azul vai ficar do lado vermelho, erroneamente, e uma bola vermelha vai ficar do lado azul erroneamente, do jeito que está aqui. Aí a gente tem que pensar em maneiras de resolver esse problema, né? Seria isso aqui, né? Usando uma regressão linear, por exemplo. A gente traça, aí vai ver que vai ter corte, vai ter erro, né? Sim. E aí a lógica fuzzy, ela também não vai resolver, porque ela vai dizer, se o valor do peso for menor do que tal valor, com uma precisão de tantos por cento, atribua a classe box. Se for maior do que tal em tal valor, com uma probabilidade tal, coloque para esse outro lado. Mas o erro vai permanecer. Por exemplo, se pega essa bolinha azul aqui que está entre as duas vermelhas. A regra, seja ela qual for, não vai ser perfeita. Aí, E no aí, caso, a a gente tem que. solução. Oi, pode falar. Pode falar, professor. Aí Eu- a solução, uma das soluções que se usa adicionar novas dimensões, né? Deixa eu ver se foi isso que eu falei aqui. Não, eu não botei no slide, mas a gente poderia adicionar uma nova dimensão aqui, que seria uma terceira dimensão, digamos, idade da pessoa. E aí você teria um terceiro eixo com a idade, e você projetaria esse gráfico, ao invés de ser, por exemplo, altura, peso, projetaria no plano altura, idade. Ou então, peso, idade. E você, olhando para esses outros planos, você verificaria se há uma separação. Eu vou passar a tela para onde eu posso desenhar para eu mostrar como é que o que é isso que eu estou falando. Então, suponho lá que no gráfico que a gente tem Você está vendo, né, a minha tela? Sim. Pronto. Aí lá a gente tem uma coisa que é assim, deixa eu mudar aqui a cor. A gente tem bolinhas vermelhas e azuis. Aí o que eu estou propondo para tentar resolver o problema é adicionar um terceiro eixo aqui com idade. E aí, quando a gente. Olha, observe que do jeito que estava antes, estava projetado no plano altura-peso. E agora, com o terceiro eixo, eu posso projetar, por exemplo, no plano altura, idade, e posso projetar também no plano peso, idade. E aí pode ser que quando você olha para esses dados nessas outras projeções, por exemplo, se for altura e idade, pode ser que você visualize uma separação. E aí você vai poder passar a reta da regressão linear para separar os dados. Só a maneira que você projeta os dados é que vai separando. Inclusive, essa uma das técnicas bastante populares que
que a gente chama de, você eleva a dimensionalidade dos dados para facilitar a, facilitar a possibilidade de encontrar uma superfície de separação linear, um hiperplano linear. Outra maneira, assim, para separar esses dados, a melhor forma é aumentar a dimensionalidade, não tem outra coisa a ser feita. Outra coisa que se faz, mas que não resolve o problema, esse problema específico, mas que não resolve completamente, mas que auxilia, é aumentar a quantidade de dados que você usa. Porque aumentando a quantidade de dados, você vai ter proporcionalmente mais acerto do que erro. Há uma tendência a aumentando os dados a ter mais acerto do que erro. Mas o que está aqui nesse meio, você não vai conseguir separar aumentando os dados, não. Você só separa, a melhor forma para separar é aumentando a dimensionalidade e projetando em outros planos para procurar qual é o plano que melhor separa. Mais alguma coisa? Professor, aí a dimensão que você também vai mensurar também importa muito, né? Por exemplo, eu acredito que você tem uma dimensão com altura e peso, se eu colocasse uma dimensão com IMC ali, por exemplo, talvez não fosse obter um resultado tão bom, né? Para separar. Sim, exato. A escolha das características é uma etapa crucial no treinamento de classificadores. É tanto que tem uma abordagem que é chamada de engenharia de características, que em inglês eles chamam de Feature Engineering. Que aí a engenharia de característica é justamente você pegar todos os dados que você tem, as características que você tem. Aí as características que eu estou falando são altura, peso, idade, região do país, IMC, etc. E ver como você pode juntar essas características de modo a separar melhor os dados, né? Uma coisa também que pode ser usada, por exemplo, fazer relações entre as características para criar uma nova característica, como você citou aí. Do peso e da altura, a gente obtém o IMC. O IMC por si só pode ser muito resumido em relação a peso e altura. Mas se você tem peso, altura e IMC, os três juntos pode ser que separe os dados. Outra maneira que tem é pegar um valor elevado ao quadrado, fazer uma equação, pegar um elevado ao quadrado, somar com a outra elevado ao cubo, coisas do tipo, entendeu? O que mais? Isaías, pode falar, pô. Eu acredito que eu não estou com tanta dúvida sobre isso, nem mais sobre, por exemplo, até quero saber, professor, um livro que o senhor recomenda ler sobre o assunto, uma bibliografia. Tem um bocado, eu vou mandar por e-mail as sugestões, que agora de cabeça eu não lembro, não. Tá certo. Mas eu posso mandar. E aí, mas você está querendo um livro mais teórico ou mais prático? Pode ser dos dois tipos. Um teórico também é bom, para entender um pouco. Eu vou mandar na sugestão de um teórico e de um prático. Tá certo. Aí, Você viu aquele sobre agrupamentos que tinha o algoritmo das camédias? Todos viram? professor, a aula de agrupamento, eu acho que ela não foi muito. A gente não chegou nisso, não. O vídeo falava mais de tipos e o senhor Deixa eu comentou. compartilhar o slide aqui para ver se a gente está falando da mesma coisa, porque eu pensei que no vídeo já tinha esse slide aqui, deixa eu mostrar. Tá vendo o slide? Sim. Pois é, ele não chegou nessa parte, não. Não falou de clustering, não? Não com esse slide aí, falou só por cima. Era outro slide, professor. Então deveria ser esse aqui.
Acho que foi só falando esses casos aí. Só foi falou esses casos, né? Acho que pulou essas equações aí. Não, então eu tô entendendo. Aqui esse outro slide, então, acho que eu tinha quase certeza que eu tinha mandado. Porque um é mais teórico, o outro vai ser bem prático, que Aham. ele tem os números, sabe? Para a gente fazer as contas, botar na equação e ver a separação. Mas já tem um vídeo com isso gravado já. Tem, né? Sim. Eu não sei se foi nos que eu mandei ontem, você viu os links que eu mandei ontem? Sim. 2.3, aprendizagem, agrupamento, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, que aqui no vídeo ele já vai direto para os casos. Caso um, caso 2. Tá certo. Aí, Eu vou mandar, mas enfim, eu mando hoje, e aí você já fica um pouco mais de assunto sobre agrupamento para a gente, na próxima aula, já tentar fazer alguma coisa prática implementando. tá certo. Aí o senhor eu mando os livros lá também, pessoal. Quiser É, ler. mando. Agora, livro bom sobre isso só tem em inglês. Isso aí Mas pode ser também. vai ser uma coisa constante em computação. Pode mandar também. Aí a gente resolve. E vocês, Vinícius, Emanuel, Isaías e José Diniz? Algum comentário? Eu ia pedir também para mandar livros para ler, para a pessoa quer adiantar um pouco o assunto, quer ler mais sobre, e mais Paulo já falou sobre, Uhum, então era isso. tá certo, vou mandar. Professor, a parte prática vai utilizar qual linguagem? O senhor vai Python? utilizar Python, né? É. Qual é a biblioteca? Alguma biblioteca específica? Sim. As bibliotecas que geralmente a gente usa são principalmente a Scikit-learn, NumPy, Pandas, NumPy, Pandas, Scikit-learn, são essas. Mas lá no Scikit já tem a maioria das coisas que a gente precisa. Né? É uma biblioteca que junta tudo. Oi? Scikit é Ela tem os algoritmos implementados, né? Que a gente só precisa aprender como, utilizar, como né? utilizar, como dar os parâmetros de entrada e os dados. Sim. Aí, assim, eu tô achando, esses materiais que vocês estão pedindo, eu vou mandar só para quem tá entrando aqui. Não vou ficar mandando para todo mundo. Uma turma de quase, em torno de 50 pessoas, só tem 7 online. Eu vou mandar para quem tá interessado, né? Tá certo. A aula anterior eu perdi, professor, de introdução. Tive um problema aqui, eu não podia entrar. Certo. Mas agora eu vou seguindo aí. Beleza. Quando tiver qualquer problema, você avisa que eu posso mandar o link da gravação. Tá certo. O senhor mandou dar a primeira aula? Como? O senhor pode mandar dar a primeira aula? Posso. Aí você me manda um e-mail lembrando? Tá certo. Envio. O que é que vocês estão achando dessa maneira que a gente está fazendo? Manda o vídeo, tem um momento de discussão, aí depois vai ter um momento prático também. Está, está bom assim? Se os vídeos estão claros, a mulher já disse que achou claro o vídeo. Eu também acho. Também tô achando bom. Eu só queria, como é que eu digo? Ter mais coisa para ler, é justamente por isso que eu pedi para o senhor os livros, né? Para Sim. tá lendo, para estar vendo alguma coisa. Uhum. Tá, vou mandar. Tá certo. Aí, vou mandar. A próxima aula vai ser, a gente vai começar a prática. Eu acho que eu vou ter que mandar ainda mais um vídeo que eu pensei que eu já tinha mandado, que é a parte prática de K-médias. Aí na próxima aula, acho que dá já na quinta-feira para a gente fazer alguma coisa prática já. Pronto, então tá bom. E aí, o que é que vocês vão precisar, né? Precisa ter um pouco de conhecimento de Python, precisa ter alguma familiaridade com, assim, para fazer a sua parte, né? Lá de implementação, como eu pedi. Precisa ter alguma familiaridade com o Google Colab. Eu não sei se vocês conhecem, mas no Google tem uma ferramenta do Google Drive que você pode fazer Python Notebooks
e rodar os códigos direto no servidor do Google. Ele funciona como Jupyter? É como um Jupyter, é online e o arquivo fica salvo já no seu Google Drive. Uhum. Então, eu vou digitar aqui, o nome é, para quem não sabe, Google Colab. Mas aí lá na próxima aula eu dou eu sugiro já como é que... Na verdade, eu vou abrir agora, peraí, viu? Vocês estão vendo aí, né? A tela, ou não? Aham. Estão vendo a minha Não, tela? ainda não. Tá, eu vou apresentar aqui. Apresentar. Só pedir para desligar o microfone por enquanto. Aí você vem aqui, ó, em... Estão vendo, né? Agora? Sim. Ok. Então você vem aqui em New. Deixa eu só ver quem falou. Pronto. New. More. Né? Se for em português, assim, novo, mais. Aí vai ter aqui, ó, Google Collaboratory. Estão vendo? Aí clica. Uhum. Aí ele já abre um notebook para você. Então, eu vou dar um nome aqui. Exemplo de código. Exemplo de código. Aí aqui você pode tanto digitar texto quanto digitar E aí código, ele, né? Nessa língua. aí ele já tem aquelas bibliotecas todas que o senhor citou? Tem, mas aí a gente tem que importar, né? Aham. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, deixa eu digitar um texto aqui. Aí duplo clique para editar. Então, exemplo de notebook para programação em IA. Shift Enter, ele aceita a edição. Aí agora, esse onde tem a setinha é como se fosse a sua linha de comando do terminal. Aí vamos supor, import scikit-learn as sc. Isso é para importar a biblioteca de scikit. Aí Shift Enter ele executa o comando, ele está reclamando, ele está dizendo, olha, a biblioteca scikit não tá com esse nome no meu, não foi instalado com esse nome, né? Então tem que saber como foi que ele instalou. Se é tudo junto ou só é SK. Às vezes é SK só, vamos ver. Não. Deixa eu pesquisar aqui. From Scalar. Vou aqui, ó. Tudo junto, né? Erro. It's not unique in database. Ah, tá. Né? Importou. Não deu erro porque aceitou. A gente pode fazer também import numpy smp. Aí, por exemplo, o NumPy é muito utilizado para você criar vetores, porque a gente pode fazer vetores usando o exemplo de lista, usando lista, né, a estrutura de dados lista de Python. Mas só que as estruturas de dados de lista têm muitas restrições de funcionalidade. E o NumPy ele foi feito otimizado para aprendizagem de máquina e inteligência artificial, e tem muitas funcionalidades interessantes. Aí, por exemplo, você pode criar um array todo preenchido com zeros. Então, por exemplo, array 1, val, np.zeros. Ele já vai criar, e aqui eu digo quais são as dimensões que eu quero. Digamos, eu quero uma matriz 2 por 2. Aí já criou. Aí se eu quiser exibir, eu posso fazer, só digitar sem nada, né? Aí ele exibiu, np zeros. Aí se eu quiser adicionar valores, né, vamos supor, na posição 00, eu vou adicionar 1.
a posição. Aí em outras posições eu adicione outros valores só para mostrar algumas funcionalidades desse negócio. Quatro. Aí quando eu mandar exibir agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, por exemplo, coisas que já estão prontas, né? Transposta da matriz. Não mudou, não? Mudou, tá vendo? Aqui o array era 1, 2, 3, 4, agora é 1, 3, 2, 4. A transposta já está pronta, é ponto T. E a mesma coisa tem uma série de outras coisas interessantes que a gente pode fazer, por exemplo, np.max. Aí você coloca o array e ele vai retornar qual o valor máximo do array. 4. np.min. Ele vai retornar o mínimo. Assim, parece funçõezinhas bestas, mas que num algoritmo mais complexo, elas vão ser úteis. Você encontrar o máximo, encontrar o mínimo, encontrar a média dos valores do array. A média. Qual é o problema? Sim, tá faltando um Y aqui. Então, se a gente, só para conferir, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 10 dividido por 4, 2,5. Então, essa é a média do vetor. Então, para um vetor de 4 elementos, parece bobagem, mas quando a gente está falando de aprendizagem de máquina com milhões ou centenas de milhões de amostras, você não vai querer calcular isso com a sua calculadora de bolsa, né? Aí, uma vez criado, quando você vai no Google Drive, cria uma pasta, dentro dessa pasta você abre um novo Colab, e aí ele sai digitando, e aí fica tudo salvo. E você está executando já lá direto no servidor do Google, não está consumindo processamento do seu computador. Inclusive, ele tem funcionalidade para você rodar em GPU no servidor do Google. E para quem não sabe, a GPU são as placas de processamento gráfico, né? Que são muito úteis para processar grandes quantidades de dados. O que mais? Sim, aí eu estou pretendendo a gente fazer os exemplos nesse Google Colab. E aí já fica o notebook pronto, que eu posso salvar e mandar para vocês editarem em cima dele, talvez. Desse Paulo. É uma boa. Então, Né? Aí eu estou pensando já em algum problema real, pegar aí alguma base de dados real para a gente lidar, né? Tenho pensado muito sobre essa história do coronavírus, que tipo de contribuição a gente poderia dar, né? Fazia, tipo, dividir aqui em equipes, aí cada um pegava um pedaço de dados e atribuía tarefas para a gente, com o que a gente fosse aprendendo, a gente incrementalmente ia analisando dados do corona, por exemplo. Pode ser. professor, como eu disse ao senhor, né, eu tinha feito um projetinho sobre isso. Aí o projeto que eu fiz foi, e que eu estou refazendo, eu peguei na base de dados os gastos dos deputados, dos parlamentares brasileiros, né, no site da Câmara dos Deputados. Aí peguei 2020, 19, 18, 17 e 16, usando as bibliotecas de Anaconda, essas que o senhor citou aí, fiz um processamentozinho para pegar os gastos deles, tipo, deputado X, em vez de aparecer, sei lá, centenas de linhas dos gastos dele, eu peguei e saí somando essas linhas e colocando numa linha só, sabe? E tô criando agora um dashboardzinho na parte web que eu tô aprendendo também, aí acho que envolve muito isso aí também. É interessante, eu até queria perguntar se algum de vocês já programa para a web, porque uma vez que a gente consiga resultados legais, né, da análise dos dados, a gente pode divulgar isso. Uhum. Quem, além de Vinícius, alguém mais programa para a web? Eu tenho um pouco de conhecimento para web, mas eu nunca fiz nenhum cheguei a fazer projeto, não. Nunca. Já é um bom começo. Alguém mais? Aí? Só dando uma olhada mesmo, por curiosidade, mas
Programar mesmo ainda não. Ok. Mais alguém? Tá. E aí, tô animado para a ideia, dessa ideia da gente começar a pegar dados reais para mexer neles? Sim. Com certeza. Começar a mexer logo e ver Vai como ser é que funciona. interessante, viu? Legal. Então, eu vou fazer assim. Eu estava pensando em não mandar mais os vídeos das gravações para todo mundo, porque assim, eu acho que se o cara não está interessado em ficar mandando, ele pode encher o saco, né? É, Mas esse vídeo, como eu falei dessa parte prática, pode ser que alguém tenha, mais outras pessoas que não estão presentes aqui tenham interesse. Então, o vídeo da aula de hoje eu vou mandar ainda a gravação. E na quinta-feira a gente tenta já fazer alguma coisa prática. Ok? tá certo. Quarta-feira, né? Na quinta. É, porque fica sendo o horário da aula, né? Pra gente tentar manter a rotina, né? Que é uma das Sim. coisas, dos hábitos para saúde mental, né? Tentar manter a Uhum. rotina. A gente se fala na quinta-feira, então. E eu mando os livros, as sugestões de livros por e-mail. Pronto. Tchau. Tá certo. Tchau. Tchau. Ok.